Olá, primeiro ano, eu sou a Alessandra, curso Licenciatura em Matemática pela Unigran e agora no estágio 4 estou tendo essa oportunidade de aprender aqui com vocês um pouquinho sobre um conteúdo bem interessante que é usado no nosso dia a dia, né? E nós vamos abordar um exemplo bem legal, bem utilizado para quem utiliza Uber, para quem utiliza táxis, né, meios de transportes dessa forma, que é um cálculo que vai envolver a função. A função, o que é uma função? Primeiro, função é, você tem um x e um y. O x alterado, ele altera o y também. Se eu altero um, eu altero o outro. Se eu altero o outro, eu altero um, tá bom? Então, um em função do outro. Um depende do outro. O valor desse y, não sei, depende do valor desse x. Entendeu? Então, isso é a função. E dentro da função, tem várias partes. E nós vamos abordar a função afim. Nesse final desse nosso encontro aqui, nós vamos saber calcular. Num táxi, por exemplo, numa corrida de táxi, qual é o valor que nós vamos pagar, sabendo o valor do quilômetro, quanto está o quilômetro, nós vamos saber calcular sozinhos o valor, não vamos precisar ficar perguntando pro motorista quanto que deu, você mesmo já vai saber fazer seu cálculo, tá bom? Então, função afim. Numa função afim de reais em reais, de reais para reais, números reais, a função afim, ela existe quando há dois números reais, aqui chamados de A e B, tal que f de x é igual ao A que multiplica o x mais o B para todo o x pertencente aos reais, com o A precisa ser diferente de zero, tá? Então, perceba que fixo e fixo são esses dois números aqui, o A e o B. E quem varia? O Y e o X, tá bom? Então, se eu tiver assim, por exemplo, 2A menos 3. Quem é o A? O A é o 2. Esse é o A. Esse daqui vai confundir vocês, né, pessoal? Esse Azinho. Então, vamos colocar aqui, 2x, tá? Quem é o A? O A é o que acompanha a incógnita x, tá? Esse é o A. E o B é o que está sozinho. O B é o que está sozinho. Então, esse aqui é o B. E se eu tiver assim, 5x, quem é o A? O A é o que acompanha o x, ele está multiplicando, sempre está multiplicando, acompanhando a incógnita aqui. Então, esse aqui é o A. E o B é zero, tá? Não existe o B. Se existe o A e é diferente de zero, e está multiplicando a incógnita aqui, então isso aqui é sim uma função de primeiro grau, ou também chamada de função afim. Vamos pegar o exemplo aí direto no assunto, para não perder tempo, já vamos aplicar isso daqui, porque é só isso mesmo. Vamos aplicar e vocês vão ver como é que faz. No exemplo que está aí no material de vocês, no primeiro exemplo, Pedro pegou um táxi que cobra R$ 4,50 pela bandeira. O que é bandeira? Tu entrou no táxi e já está pagando. Não precisa percorrer nem 1 quilômetro. Entrou, já está pagando. Então, esse R$ 4,50, ele é o quê? É um valor fixo. Então, R$ 4,50 é a bandeira. Ele é um valor fixo, tá? Fixo. Se é A ou se é B, calma, vamos chegar lá. X ele não vai ser, porque o X nós já vimos agora que ele varia, tá? Então, nós vamos ver se A ou se B. Pela bandeira. E R$ 1,30 por quilômetro rodado. Opa! Tá vendo que tá relacionado? É R$ 1,30 por quilômetro. Se for 2 quilômetros, vai ser 2 multiplicado por R$ 1,30. Se for 3 quilômetros, vai ser 3 quilômetros multiplicado por R$ 1,30. Tá vendo que há uma multiplicação aí? Então, quem que é esse 1,50? Que é o mais fixo, que é o outro fixo, no caso. Ele é o A, porque ele está multiplicando a variante, que a variante é o quilômetro aqui, o quilômetro é 25.
25 quilômetros, ele é o X, ele tá sempre multiplicando o que o passageiro pede. Então, o passageiro entrou, ele fala, eu quero andar 5 quilômetros, daqui até 5 quilômetros, meu destino. Ou outro passageiro, meu destino é daqui 3 quilômetros, meu destino é daqui 10, daqui 15, daqui 20, daqui 25, que é no caso aqui. Então, o que tá mudando mais é esse quilômetro percorrido. Então, ele é o X. E vendo que para cada quilômetro é 1,50, então você vai 1,50 não, 1,30. Meu 3 aqui tá é R$1,30 por quilômetro, então vai ter que estar multiplicando. Então já achou o A e o X. Agora é só armar isso daqui, montar aqui dentro, tá bom? O F de X nada mais é do que o Y, tá, pessoal? Então o A é 1,30, 1,3 ou 30, tanto faz, que multiplica o X, que é 25 quilômetros, mais o valor da bandeira fixo, que é o 4,50, tá bom? Multiplicando 1,30 por 25 mais 4,50, isso daqui vai dar um valor de R$37, tá bom? Agora, vamos fazer com outra quilometragem, tá bom? Outra quilometragem, vamos colocar aqui um 8 quilômetros, esse vai andar pouco. Então tá, 8 quilômetros, ó a variação, tá? Ó a variação. F de X é a mesma coisa que Y. O A, eu vou repetir aqui, tá, pessoal? Assim, ó. Agora vamos substituir. Quero achar o valor que vai ter que pagar nessa corrida, tá? Temos que achar esse valor. O A, que é o R$1,30, que vai multiplicar o quilômetro que vai ter que rodar com o passageiro, que aqui no caso é 8, mais a bandeira, que é o valor fixo. Tá, e isso daqui, 1,30 vezes 8 vezes mais o 4,50, isso daqui vai dar R$14,90 essa corrida. Então, essa corrida, ela saiu um pouco mais barata, porque ela andou menos. Percebeu que o Y, ele ficou, quando o X, eu vou colocar aqui, pessoal, de preto. No exemplo do 25 quilômetros, quando o X tá 8 quilômetros, o Y vale R$14,90. E quando o X estava 25 quilômetros, né, o Y estava R$37. Então, é sempre assim, esse em função desse. Então, altera um, altera outro também. Eles estão ali ligados, tá bom? Então, vamos fazer mais um exemplo para ficar bem fixado isso daqui, porque isso daqui é o objetivo da aula. Vamos fazer já envolvendo toda a continha, tá, pessoal? Tintim por tintim. Vamos colocar aqui o quê? Por exemplo, vamos colocar aqui que andou menos, vamos colocar aqui 6. Vai andar só 6 quilômetros, tá? É o X. Quem é o A? O A é o valor fixo, que vai sempre multiplicar o X, que é R$1,30. Vezes o X, que aqui é 6, mais o 4,50, que é o B. Então, vamos fazer aqui, tintim por tintim, 1,30 vezes 6. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 3, 18. 6 vezes 1, 6. Duas casinhas, 6,80. 6,80, então aqui deu 6,80 mais 4,50, tá? 4,50. Vamos ver quantos reais vai dar se andar só 6 quilômetros. 0, 5 e 5, 10, 11, 12, 13, 10 e 11, tá? 4, 6, 10 e 11. Então, aqui deu R$11,30 essa corrida de 6 quilômetros, tá bom? Então, entendeu, pessoal? Você tem uma função afim, que é variando o X e o Y. Se varia um, altera o outro também.
você tem dois valores fixos, os números fixos que são chamados de A e B. Essa vai ser a formulinha mãe. Você sempre vai colocar nela. Esse A, eles também, quando nós formos colocar na próxima aula, ele vai colocar a inclinação da reta. Esse B é o coeficiente linear. Mas nessa aula, para essa aula, a gente queria aprender isso mesmo. Calcular, usando a função afim, calcular a corrida de um táxi usando a função afim. Tá bom?